do versículo 16 até o 21. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz assim, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero focar, irmãos, aqui nesse versículo 19. Vamos ler todos juntos o 19, irmãos? A palavra do Senhor diz assim, né? E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Glória a Deus, irmãos. Pode se sentar, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, o Evangelho ele é muito simples, né? A palavra do Senhor ela é muito simples. A gente não precisa, muitas vezes, reinventar aquilo que já está escrito. E a palavra do Senhor é aquela que entra no coração do pecador e que faz a transformação. Nós só somos vasos de barro usados para que essa palavra seja levada adiante. Essa comissão, né, essa missão que Deus nos deu é uma missão muito importante, de dizer ao mundo que o nosso Deus, ele é amor. Ele é o verdadeiro amor, ele é o próprio amor. Não há nada, nem ninguém que possa amar como o nosso Deus ama, como esse Deus da palavra ama, que é o único Deus, que ele é verdadeiro, não tem outro. Não tem outro. A Escritura, ela nos ensina que esse Deus, além de amor, que a prova do amor do Senhor foi entregar a vida do seu Filho em nosso lugar. Porque nós estávamos desgarrados, né? Até então, até que Deus enviasse Jesus Cristo, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos considerados como inimigos. E todo aquele que não crê em Jesus Cristo, ele está nessa posição de inimigo. Ele está nessa posição de trevas. E o Senhor, através do Evangelho, ele nos chama para a luz. De uma forma amorosa. Não com imposição. Deus nos chama para a luz. E é isso, irmãos, que às vezes a gente precisa entender. Deus não força ninguém a nada. Mas ele provou o amor dele. Com esse ato, né, que hoje nós podemos, se hoje nós podemos estar aqui falando do Senhor, é porque o sangue de Cristo nos purifica do pecado. Porque senão todos nós aqui seríamos fulminados, só de falar do nome de Deus. Mas o Senhor Jesus aplacou a ira do Senhor. Porque Deus é amor, mas ele também se ira. A palavra diz isso. Ele é um fogo consumidor. Nós vimos já na palavra do Senhor que sobraram só 8 pessoas nos tempos de Noé. O restante, Deus acabou com tudo. Mas o desejo do Senhor é esse? É a morte? Não. O desejo do Senhor é a vida. E essa é uma das mensagens principais do Evangelho, né? Deus quer que a gente se arrependa dos nossos pecados, que sejamos filhos através de Jesus Cristo, né? Porque todo aquele que recebe o Senhor Jesus, né? Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus.
Então, a partir do momento que a gente confessa Jesus, nós somos chamados de filhos. Não somos mais ovelhas desgarradas, mas somos filhos. E é isso que o Senhor, através da sua palavra, quer nos dizer. E os filhos, irmãos, têm que andar na luz e não nas trevas. O Senhor nos chamou para a luz, nos tirou das trevas, nos tirou do pecado e nos trouxe para a luz. Mas, no versículo 19, ele diz que a condenação é essa, que a luz veio, mas as pessoas amaram mais as trevas. Como é triste isso, né, irmãos? Deus não tinha necessidade nenhuma de enviar Jesus. Ele simplesmente poderia... Tem muita gente que fala assim, quando a gente vai evangelizar, tem muita gente que fala assim, não, mas a Bíblia é obra da mente humana. Isso é coisa de homem, foi feita por homens. Irmão, se essa obra fosse como os homens imaginam, se Deus fosse como os homens, ele já tinha destruído há muito tempo atrás. Qualquer um de nós ficasse na posição de Deus por 1 minuto, a gente destruiria a terra. A gente não suportaria tanta blasfêmia, tanta coisa errada, né? A gente não suportaria ver o sacrifício de Jesus entregue pelos homens e os homens amando mais as trevas. A gente não suportaria. Eu não suportaria. Mas o amor de Deus, ele é tão grande, irmãos. Ele é tão grande que ele nos dá tempo. Ele está dando tempo. Por que as coisas não acontecem? Às vezes a gente, em algum momento da caminhada, às vezes a gente se pergunta, Senhor, mas por que o Senhor não veio ainda? É a longanimidade do amor de Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é longânimo para conosco. Ele espera que os pecadores se arrependam. Ele espera que os pecadores ouçam essa palavra, irmãos, e se arrependam, saiam das trevas e venham para a luz. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer das pessoas. E muitas vezes as pessoas não veem que estão em trevas. Elas não enxergam. Mas quando você traz a luz, as trevas se dissipam. Não é isso? Às vezes a gente acha que é bom, né? Ah, eu sou bonzinho, eu não faço... Mas por que você acha que você tem que ser salvo? Ah, porque eu não mato ninguém, eu não... Mas esse não é o padrão de Deus. Só achar que não faz o mal para ninguém. Esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus é muito mais elevado. É muito mais elevado. Mas as pessoas amaram e amam mais as trevas do que a luz. Eu vou trazer alguns exemplos para os irmãos aqui. E às vezes a gente pensa assim, né? As pessoas falam, mas a Bíblia foi feita pelos homens. É uma obra da mente humana, né? Da mente do homem. Mas o que se passa, né? na mente, no coração do homem? Será que é o amor? Será que é colocar a Deus em primeiro lugar? Será que é amar o próximo como a nós mesmos? Será que na mente do homem passa olhar para o meu irmão como se ele fosse maior do que eu? Normalmente não é isso que a gente vê na mente e no coração do homem, não. Eu quero ler aqui, irmãos, Mateus capítulo 15, do versículo 19 ao 20. Se os irmãos não quiserem abrir, fiquem em paz. Mas ali o Senhor, ele fala, ele dá uma explanação para nós do que se passa no coração, na mente do homem. E diz assim, né, Mateus 15, 19. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Olha o que está na mente e no coração do homem. Do homem que ainda não entregou sua vida para Jesus. Só coisas más, coisas trevas. Só treva. E ele continua. São estas as coisas que contaminam a pessoa.
mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. E o que Jesus está dizendo aqui? Não que necessariamente você comer sem lavar a mão não vai te contaminar, mas Jesus sempre, irmãos, está apontando para a vida eterna. O comer sem lavar as mãos, muitas vezes é uma liturgia, um ato, é uma tradição que as pessoas às vezes levam mais em consideração o lavar as mãos, né? O limpar o corpo, do que limpar a alma. É isso que Jesus está dizendo. Então nós não precisamos mais nos limpar, não ter higiene. Não é isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a higiene da alma é o principal. A higiene da alma, nós temos que limpar a nossa alma, nosso coração, tirar essas coisas do nosso coração, tirar o homicídio, adultério, imoralidade, o furto, o falso testemunho, blasfêmia. Nós temos que tirar isso do nosso coração. E como, irmãos? É só o sangue de Jesus para nos limpar de todo o pecado. É só o sangue de Cristo, irmãos. É a palavra do Senhor que purifica. E nós sabemos, irmãos, que o sistema do anticristo já opera nesse mundo. E não é de agora, né, pastor? Ele já opera. Ele tem operado. E, irmãos, se o Senhor nos chama para a luz, nos chama para nos purificar, então nós temos que fazer o possível para não sujar o nosso coração. Nós temos que limpar o nosso coração. E diante da presença do Senhor, nós conseguimos limpar o nosso coração. Quando a gente ora, quando a gente reúne entre irmãos para ouvir a palavra do Senhor, quando a gente participa de uma oração junto com os irmãos na madrugada, quando a gente faz a leitura da palavra através do plano de leitura, não é isso, pastor? Isso tudo vai limpando o nosso coração, irmãos. Quando a gente ora e confessa os nossos pecados diante do Senhor, o Senhor nos limpa. Mas existem situações, irmãos, no mundo que sujam. A palavra não diz para a gente não sentar na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque quando você senta na roda dos escarnecedores, das pessoas que blasfemam, né? Que dão falsos testemunhos, que falam de imoralidade, o nosso coração, ele vai sugando aquilo, a nossa mente. Mesmo que no inconsciente, aquilo fica. E isso suja. Mas o Senhor nos quer limpos. Limpos. E onde que esse sistema do anticristo opera? A gente pode usar como exemplo, irmãos, os meios de comunicação hoje. Através dos meios de comunicação é onde o anticristo mais tem operado. Porque ele sabe que as pessoas vão se sentar ali, vão ouvir, né, essas coisas que fazem mal para o nosso coração, fazem mal para a nossa comunhão com o Senhor, e essas coisas vão nos tirar da presença de Deus. A gente pode usar como exemplo o rádio, a TV, a internet, as redes sociais. Irmãos, nada dessas coisas são compatíveis com a palavra. Por que é anticristo? Porque é contrário à palavra. Aonde que você vai ligar num programa de TV e esse programa de TV vai dizer para você que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou Jesus Cristo para que você fosse salvo? Tem algum programa de TV que fala isso, irmãos? Tem alguma rádio secular que fala sobre isso? Ninguém fala. Por quê? Porque eles fazem parte do sistema anticristão. Eles estão querendo colocar na mente das pessoas que você pode viver sem Cristo. E isso é mentira. E muita gente tem vivido dessa forma, irmãos, e caminhado para o inferno. Caminhado para o inferno porque eles acham que eles podem fazer sozinhos, que é pelo seu próprio mérito. Hoje a gente tem visto um movimento se levantando, falando a respeito de meritocracia. Que as coisas você só pode conseguir por mérito. Tem verdade nisso? Tem verdade nisso. Mas quando a gente olha para a palavra, você olha e fala assim, peraí, onde está o meu mérito na salvação? Não tem mérito nenhum nosso, irmãos.
E existe um movimento que está se levantando aí dizendo que meritocracia. Tudo que você fizer é porque você merece. Você vai receber tudo que você merece. Me faz lembrar a irmã Ju falando, né, pastor? A pessoa orando. Você imagina, irmão, se a gente for orar e pedir para Deus, Senhor, me dá tudo que eu mereço. Acabou, irmãos. Ele vai mandar uma bola de fogo lá e... Acabou. É isso que você merece. Já era Solange. Mas, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, graças ao sangue de Cristo, irmãos, e não por mérito nosso, mas mérito dele, hoje nós podemos dizer que merecemos o céu. Graças a ele, e não a nós. E aí, irmãos, o Senhor, ele requer de nós santidade, purificação, limpeza. Nós precisamos nos limpar. E como que a gente faz para limpar? Primeiro, não sujando, né? Se você não sujar mais, vai ficar mais fácil, né? E como que a gente faz para não sujar? Irmãos, eu lembro que quando o Senhor começou a me libertar, a gente acompanhava algumas programações na TV, e algumas coisas eu comecei a tirar mesmo. Falei, não, isso aqui eu não quero ver. Porque às vezes tem um programa de auditório, e naquele programa de auditório a gente fala assim, mas aqui não tem nada de mal. Não tem nada de mal. Mas lá atrás tem umas dançarinas seminuas. Para quê? É para sujar, irmãos. É para sujar a sua mente, é para sujar o seu coração. Imagina o das crianças. Então, irmãos, essas coisas a gente tem que deixar de lado. E o que passa no coração do homem, né? A gente fica imaginando o que essa programação normalmente fala? De amor, né? De moralidade, de comida, de bebida, de relacionamentos, né? Eles colocam coisas para você para influenciar a sua vida de uma forma errada, de uma forma contrária à palavra. E por que da depressão, irmãos? Muitas vezes. Sabe por quê? Boa parte da depressão acontece porque as pessoas olham para o sistema anticristão e falam assim, minha vida não é como aquele filme. A minha vida não é como daquela mulher daquele filme que casou, que teve os filhos, que é uma vida maravilhosa, fantástica, casou com um homem bonito, a mulher casou, né? O homem casou com uma mulher linda, maravilhosa, tem um casamento perfeito. Isso não é realidade, irmãos. Isso é mentira. E o anticristo, o diabo, como que a palavra chama ele? De pai da mentira. Jesus falou isso, né? Ele é o pai da mentira. E essa mídia, irmãos, tem trazido mentira para as nossas mentes. Eu lembro que em um determinado momento eu estava assistindo, e aí quando chegava na hora do comercial, eu abaixava o som. Porque até nisso, eles influenciam a mente da gente. Eu não sei se vocês já perceberam, mas no momento do comercial de TV, o som aumenta. Eles fazem de uma forma que o comercial aumenta o volume da TV. É sempre mais alto do que a programação. Isso é estratégia. Isso é estratégia e eles usam isso. E aí eu queria trazer alguns exemplos, irmãos, do que tem passado na mídia, né? Do que eles têm, o que mais tem sido visto, seja na TV, no Netflix, que tem sujado as mentes, as nossas mentes e as mentes das crianças. Tem um filme chamado, eu não vou falar o nome do filme, para não fazer comercial, né? Não vou falar. Mas tem um filme que ele no Netflix que foi o filme mais visto até agora. Tem 100 milhões de visualizações. E esse filme conta a história de um mercenário que ele trabalha no mercado negro e luta para sobreviver enquanto resgata o filho de um chefe do crime internacional. Olha que história, gente. Aí vai ter lá violência. Deus gosta de violência, irmãos? Não, Deus odeia a violência. Deus não quer guerras. Por que às vezes a brincadeira das crianças é a lutinha? Porque ele só vê isso. Porque isso influencia.
Por que às vezes a gente perde a noção das coisas e a gente começa a ficar nervoso e quer brigar e quer não sei... Porque a sua mente tem sido influenciada. Aí conta a história de um mercenário. O que é um mercenário? Mercenário é aquele que faz qualquer coisa por dinheiro. Não importa. Ah, você me contratou para matar alguém? Não importa. Quanto você vai me pagar? Eu faço. Ou seja, tem ensinado que por dinheiro você pode fazer qualquer coisa. E é totalmente o contrário da palavra. Tem uma outra série na Netflix também, que é uma das mais visualizadas, está aí próxima dos 80 milhões de visualizações. E trata do quê? Bruxaria. O personagem principal é um bruxo que vai buscar, que vai matar personagens monstros lá na série, e que ele vai... tem contato com uma feiticeira, e essa feiticeira se junta com ele para fazer os... E tem uma parte, irmãos, que essa pessoa tem que fazer um sacrifício, e são 10 pessoas escolhidas para fazer esse sacrifício, para ter os superpoderes que ele tem. E de 10 pessoas, só 3 sobrevivem a esse sacrifício. Bruxaria, idolatria, coisas que Deus condena, irmãos. E às vezes o público cristão está dando audiência para essas coisas. Agora eu quero trazer outra coisa aqui que me deixou estarrecido, irmãos. Os vídeos mais vistos do YouTube. Os vídeos mais vistos do YouTube. Eu trouxe 10. Primeiro lugar é uma música de funk. Também não vou falar para não despertar a curiosidade. Sabe quantos milhões de visualizações? Alguém... Aliás, quantas visualizações? Alguém arriscaria? Arrisca, irmão Rafael? Arrisca um número aí. 3 milhões. 3 milhões. Alguém arrisca outro número? 20. 20 milhões. Mais um, só para ver se chega perto. Alguém arrisca? 1,5 bilhões de visualização. Bilhões. Tem ideia do que é isso, irmãos? 1,5 bilhões. O primeiro vídeo. O segundo vídeo tem 1,1 bilhão. É bilhão, na verdade, né? 1,5 bilhão de visualizações. O segundo também é um funk. 1,1 bilhões de visualizações. Aí o terceiro lugar é um sertanejo universitário. O quinto lugar é um sertanejo universitário. O oitavo lugar é um funk de novo. E o nono lugar também é um funk sertanejo universitário. Aí, o quarto, o sexto, o sétimo e o 10º lugar, 4 vezes. Tudo com milhões de visualizações. Ó. Galinha pintadinha. Galinha pintadinha. Sabe o que significa isso, irmãos? Ó, a galinha pintadinha ela tem no quarto lugar 885 milhões de visualizações, no sexto lugar 780 milhões de visualizações, no sétimo lugar 697 milhões de visualizações e no 10º lugar 673 milhões de visualizações. 4 vezes dentre os 10 a galinha pintadinha é uma das mais visualizadas. Mas sabe o que significa isso? Que os pais estão deixando as suas crianças serem educadas pela galinha pintadinha. É triste, irmãos. Essas crianças que às vezes estão lá no YouTube, ou elas estão vendo funk, ou elas estão vendo o sertanejo universitário, ou elas estão vendo um desenho que talvez vai até baixar o QI dela. Olha que triste, irmãos. E se a gente juntar, o funk tem 3,2 bilhões de visualizações. A galinha pintadinha tem 3,05, aliás. E o sertanejo universitário, 2,4 bilhões. Onde eu quero chegar com isso, irmãos? As pessoas estão amando mais as trevas do que a luz. Eu desafio algum de vocês aqui a encontrar uma pregação com 1 bilhão de visualizações.
Será que a gente vai encontrar?